Paz, irmãos, tudo bem? Bem-vindo aí ao nosso segundo vídeo da nossa série sobre marcas de maturidade. No primeiro vídeo eu falei sobre obediência total. Se você não viu esse vídeo, volta lá no meu canal, você vai encontrar esse vídeo. E nesse segundo vídeo eu quero falar sobre uma segunda marca de maturidade que nós precisamos ter na nossa vida. Será que você tem essa marca em você? A segunda marca que eu quero falar hoje é sobre suportar lutas e perseguições por causa do Evangelho. Pessoas maduras suportam lutas e perseguições. Acompanha comigo esse vídeo. Para começar esse vídeo, eu gostaria de contar um pouco de uma experiência de um pastor que eu admiro bastante, que é o Francis Chan. Francis Chan, uma vez, estava conversando com alguns líderes da igreja na China, da igreja perseguida, de redes de igrejas domésticas na China, e ele perguntou para aquele irmão qual que era o segredo, na vida daqueles discípulos que fazia com que eles fossem tão dedicados a Deus, tão tementes a Deus. E aquele líder da igreja chinesa falou que eles viviam baseados em 5 pilares. O primeiro pilar é que eles buscavam conhecimento da palavra de Deus, apesar de toda a dificuldade que eles têm lá de ter acesso à palavra. O segundo pilar é que eles tinham uma vida intensa de oração. De fato, aqueles irmãos buscavam muito a Deus em oração, eles oravam durante muito tempo. O terceiro pilar na vida deles é que eles tinham o evangelismo como estilo de vida. E até então o pastor Francis Chan gostou do que ele ouviu, mas ele não ouviu nenhuma novidade. Mas quando o irmão falou do quarto e do quinto pilar, aquilo de fato tocou a vida do Francis Chan. O quarto pilar na vida daqueles irmãos na China é que todos eles tinham experiências com milagres. Todos eles viviam milagres na sua vida, no seu dia a dia. E se a gente for analisar os dados de conversão na igreja chinesa, tem estatísticas que mostram que cerca de 80% dos cristãos chineses só vieram à fé porque experimentaram eles ou alguém muito próximo a eles milagres de Deus, cura, libertação, algo sobrenatural de Deus. E o quinto pilar na vida dos cristãos chineses, que aquele líder contou, foi que todos os discípulos lá estavam dispostos a sofrer perseguição por causa do Evangelho. Quando o Francis Chan viu isso, aí ele ficou realmente tocado. Ele percebeu como que a vida dos discípulos chineses era diferente da vida dos discípulos de Jesus ao redor do mundo. Essa disposição para sofrer perseguição por causa do Evangelho é algo que faz total diferença no nosso estilo de vida, na forma como nós servimos a Deus. E eu queria ler com você aqui algumas coisas na Palavra de Deus que tratam sobre esse assunto, sobre disposição para nós sofrermos perseguições. Eu queria que você começasse comigo olhando para a vida de Jesus. Vamos ver lá o que a Palavra de Deus fala, o que Jesus ensinou a esse respeito. Comigo lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10, Jesus diz o seguinte: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quer dizer, se nós somos discípulos de Jesus, nós vivemos buscando que se cumpra a justiça de Deus, a vontade perfeita de Deus, então nós seremos perseguidos por causa disso. Isso não é motivo de tristeza para o discípulo de Jesus. Isso é motivo para nós nos sentirmos bem-aventurados, mais que felizes, quando somos perseguidos por causa da justiça. Mais tarde, Jesus ele falou sobre isso também para os seus discípulos, quando Jesus estava enviando os discípulos para pregar o Evangelho. Você acompanha comigo lá em Mateus, capítulo 10, no versículo 24 e 25, Jesus diz o seguinte: O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Quer dizer, Jesus estava ensinando ali que ele, como membro, como chefe da família, ele como chefe dos discípulos, ele foi perseguido, ele foi chamado de endemoniado, de uma pessoa que atuava debaixo do poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. E aí Jesus fala o seguinte: se nós somos discípulos dele, para a gente, basta que nós sejamos iguais a Jesus. Basta que nós sejamos como o nosso mestre. Basta que nós sejamos como o nosso Senhor. E se o nosso mestre, o nosso Senhor, foi perseguido dessa maneira,
Então a gente não deve esperar nada diferente disso. O apóstolo Pedro, ele também fala sobre isso, sobre a maneira como Jesus sofreu perseguição e que nós devemos estar dispostos a sofrer da mesma maneira. Lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Jesus, ele nos deu exemplo de como nós devemos viver de uma maneira completamente dedicada a Deus. Jesus deu exemplo de como suportar as perseguições, como viver um compromisso com Deus sem abrir mão da nossa aliança, da nossa santidade, da nossa obediência e, se necessário, sofrer perseguições por causa disso. Um dos problemas com a igreja de hoje, um dos problemas com os discípulos, com os cristãos de hoje, é que nós estamos procurando sempre a vida mais confortável possível, estamos procurando sempre a vida mais tranquila, nós não queremos ofender ninguém, não queremos arrumar briga, discussão com ninguém, nós não queremos ir contra a vontade das pessoas, e aí a gente acaba tentando agradar as pessoas e, como resultado, desagradamos a Deus. Se nós queremos viver como discípulos de Jesus, nós devemos estar dispostos a sofrer perseguição por causa do Evangelho. A palavra de Deus também fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer viver piedosamente em Jesus? Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Você quer viver de uma maneira firme, fundamentada na fé? Você quer ser uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa que possa servir o reino de Deus com ousadia, uma pessoa que possa ser um exemplo para os fiéis, como o apóstolo Paulo fala? Se você quer viver essa vida piedosa no Senhor Jesus, esteja consciente disso, né? Que você vai sofrer perseguições por causa disso. A palavra de Deus chega a nos dizer que nós não devemos estranhar as perseguições e as lutas que vêm contra as nossas vidas, como se isso fosse alguma coisa estranha, diferente. Não, isso faz parte da vida de um discípulo de Jesus. E quanto antes a gente entender isso, mais nós estaremos preparados para viver um evangelho maduro, para viver de uma forma que glorifique a Deus, para viver de uma forma que, diante das perseguições por causa do evangelho, a gente possa glorificar a Deus, porque nós somos achados dignos diante de Deus de sofrer um pouquinho, assim como Jesus sofreu. Os discípulos de Jesus, eles experimentavam isso no seu dia a dia. Eles pregavam o evangelho num lugar, eles eram presos, e aí quando eles eram castigados por causa daquilo, depois libertos de uma maneira ou de outra, eles não saíam dali falando assim: puxa vida, agora eu não vou mais pregar o evangelho, o que adianta? A gente está aqui pregando o evangelho e Deus permite isso. Não, pelo contrário, eles saíam de lá felizes, eles saíam de lá glorificando a Deus, porque Deus tinha dado para eles a oportunidade de poder sofrer um pouquinho pelo evangelho. Que eu e você sejamos crentes maduros, discípulos maduros, que nós tenhamos a mesma disposição, sabe, para ouvir não, a mesma disposição para ser rejeitado, para tomar a porta na cara, a mesma disposição para ouvir piadinha de mau gosto, a mesma disposição para, sabe, ser rejeitado pelo mundo, mas aceito por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça um discípulo maduro na fé, resistente diante das lutas, resistente diante da rejeição, resistente diante das perseguições. Que Deus te abençoe.